E aí, gurizada, beleza? Quem fala Michel, hoje eu vou reagir a Estevão, o próximo gênio brasileiro. Chelsea 3-0 no Barcelona, do canal Vitorando Fute. O guri tá jogando bem, mano. Porra, com 18 anos ele tá gastando a Como bola. um moleque de 18 anos se tornou a maior esperança do futebol brasileiro. Ele foi tratado como uma joia desde os 9 anos. Pô, no Florentino Cruzeiro. Pérez se arrepende amargamente de tê-lo perdido no Real Madrid. Surgiu no Palmeiras como um fenômeno. No Chelsea diziam que ele não ia surpreender, que era o Cuiabá Man. Ah, mas vai dizer que quando ele vai pro Real Madrid acontece que nem o Hendrick aí. Não ia jogar. É capaz de ter Resultado, acontecido. gols e mais gols. Recordes quebrados. Se tornou o mais jovem da história a marcar com a camisa dos Blues. Gols na Champions e na seleção. E na seleção não só ganhou a titularidade, como se tornou nossa principal esperança de tentar algo diferente. Gols, jogadas irreverentes e o principal. É o Estevão e mais 10. 18 anos vem chamando a responsabilidade de uma seleção repleta de estrelas. Mas o que ainda podemos esperar do Estevão? Ele pode se tornar a nossa principal esperança na seleção, assim Tomara. como o Neymar já foi, aquela esperança de algo diferente, de uma jogada irreverente. Qual o limite do talento de Estevão? Hoje vamos conhecer um pouco da história desse menino simples, cristão, que vem chamando a atenção do mundo. E a partir das suas origens nós podemos compreender aonde esse moleque pode chegar baseado no que ele já fez. É simplesmente assustador. Estevão, o próximo príncipe brasileiro. Tomara, mano. Nascido em Franca em 2007, Estevão William já cresceu e demonstrava desde pequeno ter muito talento com a bola nos pés. E aí entra naquele lance daqueles jogadores, né, rapaziada? Igual eu já falei aqui de Ronaldinho, Ronaldo, que desde muito criança você vê que o cara já gastava a bola. Aos 3 anos de idade, Estevão já jogava com meninos de 5, 6 anos e era tão discrepante que forçaram ele a subir de categoria. 3 anos de idade? Em Franca. Aos 5 anos, pais das outras crianças iam em massa aos treinos só pra ver Estevão jogar. E aí ele já tava tão acima dos outros que meio que as outras crianças não queriam mais jogar com ele. Os pais estavam falando, tá, sobe esse menino aí porque já tá sem graça. Ele faz o que ele quer com as crianças, então teve aí esse probleminha do talento do Estevão ainda quando criança. Então ainda criança ele já era bem famosinho na cidade e já era meio que chamado de mini Messi pela perna esquerda característica. Logo a fama dele se espalhou e os olheiros estavam de olho para levá-lo para outro time. Então aos 9 anos de idade começou meio que uma guerra aí para ter o Estevão. Santos, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro fizeram propostas, mas o Cruzeiro pagou muito mais do que os outros e levou Estevão. Mas como é que o Cruzeiro perdeu ele depois do Palmeiras? Com tudo pago. O talento de Estevão desde a base era tão discrepante que aos 10 anos de idade ele já assinou com a Nike e se tornou o jogador mais jovem da história a assinar com a Nike, superando Neymar, que assinou quando tinha 13, Rodrigo, que assinou quando tinha 11 e Estevão quebrou já um recorde com apenas Pô, tá louco, 10 anos. Mas não para por aí, né, rapaziada? Está só no começo. Ele ainda vai quebrar, a gente já viu que ele quebrou alguns recordes no Chelsea, mas ainda vem muita coisa por aí. No Cruzeiro, Estevão começou sua jornada e os treinadores imediatamente perceberam que ele era diferente. Seus dribles, seu equilíbrio, sua mentalidade, sua tomada de decisão estava muito à frente dos outros. E o apelido Messinho surgiu aí no Cruzeiro, né? Então chamavam ele de Mini Messi e o Messinho veio aí que se tornou mais popular no Cruzeiro, né, rapaziada? Mas depois de um problema lá contratual, tem até matéria, saiu matéria. O Cruzeiro perdeu isso daí, tá louco. Teve uma treta danada e no final das contas o Estevão saiu do Cruzeiro e foi parar no Palmeiras. Em 2021, Estevão se juntou à base do Verdão e foi aí que começou realmente a popularizar o seu talento pro Brasil e pros olheiros do mundo todo. Com apenas 16 anos, ele ajudou o Palmeiras a vencer o Paulista Sub-15, o Paulista Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileirão Sub-17. Tudo isso jogando sempre em categorias acima, né, rapaziada? Então realmente é um talento muito diferente desde sempre. 4 títulos grandes de base em tempo recorde. Obviamente, olheiros 10 do Palmeiras e chegaram algumas propostas da Europa, né? O Barcelona era um dos favoritos para contratá-lo e o PSG estava disposto a pagar um absurdo para ter Estevão no seu elenco, incluindo uma oferta de 50 milhões de euros para levá-lo a Paris. 50 milhões de euros é uma money pra caramba, né, rapaziada? E o Estevão já estava recebendo essas propostas aí, ainda adolescente, mas apesar de toda a pressão, o sonho do Estevão sempre foi o mesmo: brilhar na Europa. No fim, foi o Chelsea quem garantiu a sua contratação. O Chelsea é fuma. Muita gente, inclusive eu, falei, pô, Chelsea, cara, legal que ele vai ter minutagem e vai conseguir jogar. Ah, mas o William gastou no Chelsea, o Oscar gastou no Chelsea, mano. E o Chelsea é full, mano.
Teve o Drogba ali, o Ashley Cole, o Lampard. Pô, tá louco, o Anelka, pô. Até quando o Torres jogou lá mesmo, não jogou porra nenhuma, mas, pô, o Chelsea é a full, mano, tá louco. Mas assim, não vai brigar por o Ramires coisas, né? Mas hoje, vendo o destino do Endrick no Real Madrid, a gente vê que foi a melhor opção, né, rapaziada? Foi Se ele certo. fosse pro PSG, ele iria ser banco, muito provavelmente. Era difícil ele tomar a vaga ali do Kvaratskhelia, do Dembélé. Se ele fosse pro Barcelona, pô, ele ia brigar com o Yamal. Se ele brigasse na outra ponta, ia brigar com o Rafinha. Então, realmente, o Estevão fez a melhor escolha indo pro Chelsea. Tava Tá ralado. jogando na Premier League, tá destruindo. Mas a gente vai chegar lá ainda, né, rapaziada? Mas antes de falar do Chelsea, a gente tem que falar da passagem dele como profissional do Palmeiras, né, rapaziada? No dia 6 de dezembro de 2023, contra o próprio Cruzeiro, quis o destino que Estevão fizesse a sua estreia como profissional. E desde a sua estreia como profissional, só validou o que todos já esperavam dele. Se o Palmeiras ainda conseguiu brigar pelo título até o fim do Brasileirão, muito se deve a Estevão, que foi líder de várias estatísticas. Golaços marcados, golaço contra o Grêmio, golaço contra o Atlético Mineiro, gol de falta contra o Cruzeiro, destruiu o Vasco assim que já tinha sido há pouco tempo como profissional. Estevão termina sua passagem pelo Cruzeiro com 27 gols marcados e 15 assistências. Pô, 27 gols é muito. Quis o destino que essa última partida vestindo a camisa do Verdão fosse contra o Chelsea no Super Mundial, no qual ele ainda anotou um golaço. E sua chegada no Chelsea foi surpreendente. Muitos diziam que ele seria só mais um jogador de Brasileirão e não ia conseguir se adaptar à Premier League. Que nem o Mas Gabigol. lá, Estevão não só se adaptou, como quebrou todas as expectativas. Já chegou metendo gol. E no clube inglês, Estevão não só confirma o entusiasmo inicial, como ultrapassa as projeções. Dirigentes e membros da comissão acreditam que no prazo de 3 temporadas, o atacante brasileiro pode atingir o status de um dos 10 melhores jogadores do tá mundo. louco. E isso é tratado com naturalidade lá pelos ingleses, cara, pelo scout, falando, não, o que ele tá demonstrando aqui, a maturidade, o nível de desenvolvimento dele, daqui a 3 anos, provavelmente ele vai tá estar louco. entre os 10 melhores jogadores do mundo. Obviamente, Tomara que o Chelsea ganhe a Champions. do Real Madrid, o scout que coloca por ter deixado o Estevão passar, né, rapaziada? Isso tá Mas com o Mbappé lá não dá pra jogar, mano. A própria matéria da ESPN. De acordo com pessoas ligadas ao dia a dia do clube, a maturidade de Estevão impressiona. O Chelsea diz que o nível de comprometimento dele excedeu a expectativa. Ninguém nunca antes se adaptou tão rápido ao estilo inglês e às orientações táticas. Estevão marcou gols importantes, meteu o gol da vitória contra o Liverpool, fez gols na Champions contra o Ajax, deu assistências e há poucos meses na Europa já teve uma valorização considerável. Gol no Barcelona e já tá valendo. Hoje em dia ele está avaliado em 60 milhões de euros. Pô, tá Pela louco, seleção, dinheiro pra caramba. Não tá deixando a desejar. Pelo contrário, já tá se aproximando aí do número da galera que tem mais de 6 anos de seleção, né? Não tô falando de Vinícius Júnior, não. Sei lá, daqui a pouco o menino com 10 jogos já passou os números do Vini. Não sei, talvez, né? Estevão na seleção está evoluindo em ritmo histórico. São 5 gols, 3 prêmios de melhor da partida. Porra, é o 5 artilheiro gols já? da era Ancelotti e vem marcando um gol a cada 90. E Neymar Júnior. Obviamente, né, rapaziada, esses números são muito ilusórios, a gente não pode se apegar a isso. Quando os caras estrearam aí, Neymar, os outros caras, Ronaldo, Zico, eram jogos diferentes, né? O Estevão tá vindo de uma sequência aí de jogos amistosos, também teve algumas Garbadas. vitórias. A gente não pode se apegar muito a esse número, não pode dizer, porque ele fez isso, ele vai ser o novo Zico, o novo Pelé. Não, pelo amor de Deus. Mas é um número absurdo de um jogador. Pô, tem cara que é Novo Zico. Zico nunca ganhou a Copa, cara. E o Estevão tá quebrando recordes. No Flamengo ele jogou pra caramba, mas na seleção jogou também, porra, tá louco. Dentro de campo. A esperança que a gente tentou Só não ganhou a Copa. Júnior durante esse período todo, durante todo esse ciclo, hoje ela já é mínima, né? Eu quero que o Vinícius Júnior seja titular, sim, porque não tem opção melhor que ele, mas que ele Eu acho que o Gabriel Martinelli, mano. Bota o Gabriel Martinelli e o que que tem? Eu tenho esperança do Vini Júnior ser desequilibrante na seleção brasileira. Ao contrário do Estevão, eu tenho expectativa, sim, de que ele possa driblar 1, 2 jogadores e fazer uma jogada individual, como quase fez contra aí a Tunísia, né? Na verdade ele fez, aí o juiz não deu pênalti, depois ele fez outra, quase marcou o gol no último lance do jogo. Então é um rapaz realmente iluminado, cristão, né? Que tá sempre aí exaltando o nome de Deus. Então realmente é o Kaká. abençoado e espero que ele possa alcançar o maior nível possível. E aí, qual a sua expectativa em Estevão, mano? Você acha que ele vai se tornar o próximo grande jogador dessa geração, da seleção? Comenta aí sua opinião. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal do Victorando. Tamo junto, até a próxima. Tomara que ele seja o grande jogador, mas não seja que nem o Neymar sozinho, mano. Senão ele tá ralado. E o Vinícius Júnior, eu acho que valia mais botar o Gabriel Martinelli. Tirava ele, botava o Gabriel Martinelli. Botava o Estevão na outra ponta ali. E botava um atacante aí, aquele Matheus Cunha não adianta. Tá de sacanagem.
Ou bota o Pedro, ou o Pedro, vai lá, pega o Pedro mesmo, ou o Richarlison mesmo, essa porra mesmo aí. Ou arranja um atacante que esteja gastando, aquele do Vasco mesmo, pra testar. O Rafinha no meio do campo ali, Casemiro. E o Bruno Guimarães ali, que é uma merda, vai ele mesmo. E tá feita a seleção. Ou bota o Anthony por lá. Pô, imagina, o Anthony e ele, melhor que coisa. E o Estevão, tomara que ele consiga gastar lá no Chelsea, ganhar alguma coisa, ganhar uma Premier League, uma Champions, pra ser o melhor do mundo. Que tá jogando mais do que todos aí, todos. Até que o Endrick, que eu pensei que ia jogar pra caralho no Real Madrid. É que cair no Real Madrid com o Mbappé tão ralado. Se ele tivesse caído no Real Madrid, a gente nem tava falando de Estevão. Tava fudido. Então, isso aí, gurizada. Até a próxima. Falou e fui.